Culto de celebração, 23 de janeiro de 2022. Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Assim que você receber essa palavra, divulgue a palavra, compartilhe a palavra, se inscreva no Facebook, no YouTube, compartilhe no Facebook. Eu oro já nesse momento para que o Espírito Santo fale conosco. 1 Tessalonicenses 5. Se você pode se colocar em pé, nós estaremos lendo 1 Tessalonicenses 5 a partir do verso 12, que diz: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e o admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal, pelo contrário, procurem sempre o bem um dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz, o mesmo Deus da paz, os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa falar conosco. Que essa palavra, Pai, ela divida a nossa alma do nosso espírito. Que a gente receba essa palavra no nosso espírito. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos nos assentar, igreja? O tema dessa carta, ela é absolutamente atual. Ela foi escrita 50 anos depois de Cristo. A igreja de Tessalônica. E ela é endereçada para nós como igreja de Cristo. Porque eu e você somos a igreja de Cristo. Amém? Enquanto nós estivermos aqui, nós somos a igreja de Cristo. E essa mensagem hoje, em nome de Jesus, eu oro, para que ela venha nos encorajar. Nós estamos passando por várias situações que vêm nos desencorajando. O espírito do anticristo está cada vez mais patente em toda a terra, porque nós estamos nos finais dos tempos. Então, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que essa mensagem venha nos encorajar a continuarmos na difícil missão em perseverar na fé. Amém ou não? E eu venho falando isso já há algum tempo. Então, que essa palavra, em nome de Jesus, ela venha a me encorajar e a te encorajar, para que a gente continue na difícil missão de perseverar na fé, que é uma missão difícil. Que ela continue a nos encorajar nos mandamentos de Jesus Cristo. Quase todas as cartas paulinas, joaninas, quase todas elas apontam para a volta de Jesus.
Eu mesmo, antes de ser convertido, sempre ouvi falar na volta de Jesus. Tudo isso tem um motivo, tem um objetivo. Porque quando Jesus Cristo vier, quando Ele voltar e resgatar a sua igreja, toda lágrima será o quê? Enxuta. Nós estaremos na glória com Jesus Cristo na eternidade. Então, a pregação e o sermão e a palavra dizendo que Jesus Cristo voltará, ela serve para me dar e te dar uma esperança futura. Amém ou não? Porque às vezes, em certos momentos das nossas vidas, nós não temos meio que saída. A gente se vê em situações difíceis, sim ou não? Então, na verdade, a mensagem de que Jesus Cristo voltará, ela vem para quê? Para nos incentivar, para nos dar esperança. E é meio estranho o que eu vou falar aqui, mas essa mensagem, ela tem como objetivo de me encorajar e de te encorajar a suportar sofrimentos e angústias. Porque grande parte da nossa vida, nós estamos sofrendo ou com angústia. Sim ou não? Sim. Existem certos momentos de paz, mas que esses momentos, na minha vida e na sua vida, e em vários momentos das nossas vidas, são momentos de angústia e de sofrimento, de certa inquietação. Somos muito inquietos. E em nome de Jesus Cristo, quando eu e você temos momentos de sofrimentos e angústias nas nossas vidas, isso nos torna mais parecido com quem? Com o que Jesus Cristo sofreu e se angustiou. Amém ou não? Então sempre tem e sempre há o que? Um ponto positivo nas nossas angústias e nos nossos sofrimentos. E nós que servimos a Jesus Cristo, nós temos que ter essa consciência de que todas as vezes o sofrimento e angústia nos tornam parecidos com Jesus Cristo. É lindo isso? É lindo. Mas é meio louco a gente falar disso, sim ou não? Sim. Mas é exatamente isso que diz a palavra. Que a gente tem que aprender a passar por esse sofrimento e por essa angústia. E são nesses momentos que a gente se aproxima mais de Deus, sim ou não? São nesses momentos que a gente conhece mais a Deus. Porque a gente se concentra mais aonde? No Evangelho. E nós só conseguimos conduzir a nossa vida, mesmo quando sofremos e temos angústias, quando eu cresço espiritualmente, amém ou não? Quando eu busco o quê? O equilíbrio entre espírito, alma e corpo. E é exatamente isso que é o cerne, que é o objetivo da nossa mensagem hoje. Porque se eu não tiver, igreja, em nome de Jesus, o meu espírito fortalecido, o que realça na minha vida é a minha emoção. O que realça na minha vida é a fragilidade do meu corpo. Então, que tudo que a gente passa nas nossas vidas, seja o que for, e em nome de Jesus eu oro, que a gente receba essa mensagem do Espírito Santo para que a gente se equilibre. E para que o meu espírito e o seu espírito se fortaleça no espírito de quem? De Jesus Cristo. E eu quero me atentar nos conselhos finais, porque esses são os conselhos finais do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. E uma das coisas mais importantes que ele fala aqui, e que serve para mim e para você,
Porque a gente só consegue buscar equilíbrio e aumento espiritual com amadurecimento. Uma das coisas mais importantes que o apóstolo Paulo diz aqui, eu vou repetir, se você pode, por favor, acompanhar o verso 12, que diz: irmãos, nós pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Ele está falando de quem aqui, igreja? Dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, da liderança. Nós temos que aprender, em nome de Jesus Cristo, a respeitar e aprender a dar o apoio para os nossos pastores, porque o seu respeito para mim, ele não deve ser vinculado à minha personalidade, porque eu posso ter uma personalidade forte para alguns, sim ou não? Sim. Posso ser centralizador, muito organizado, ou pouco centralizador, desorganizado. Todos nós temos personalidades diferentes. Às vezes a gente às vezes a gente não concorda com a personalidade do nosso cônjuge, em alguns, né? O meu não, mas em alguns casos, né? Quanto mais de um pastor, de um presbítero. Mas o que Paulo está dizendo aqui, está nos exortando, que o que interessa é o quê? É a posição que Deus me designou e designou presbíteros e lideranças e missionários. Amém ou não? Então isso passa por uma o quê? Maturidade. Então quando a igreja entende isso, ela está o quê? Mais madura. Pô, mas o pastor João de novo. Ele falando isso de novo. Mas você vê como ele é isso? Não pode acontecer? Pode acontecer. Mas que em nome de Jesus isso não aconteça. Porque eu também tenho o meu pastor. Quem é o meu pastor? O pastor Roberto. O pastor Roberto tem a personalidade dele, sim ou não? Ele tem o jeito dele de conduzir o rebanho. Eu vou questionar isso? De forma nenhuma. Eu tenho que orar pelo meu pastor. Sim ou não? Sim. Então isso passa por um amadurecimento meu. Um amadurecimento de quem? Da igreja. Porque não é a minha personalidade ou a personalidade do pastor Roberto que está em jogo. É o quê? É o ministério. Lembra de Davi com Saul? Vocês lembram? Saul, ele queria porque queria matar o Davi. Em várias circunstâncias, Davi teve várias oportunidades de quê? De matar Saul, de se vingar de Saul. Então o que ele fez? Ele esperou a ação de Deus. É como nós abrimos o culto hoje. Nós esperamos na justiça de quem? Do Senhor. E isso vai me dando o quê? Maturidade. Quantas igrejas você já congregou? Por quantas igrejas você já passou que isso é uma verdade nas igrejas? Sim ou não? Sim ou não? Isso denota o quê? Uma imaturidade da igreja. Do corpo, porque nós fazemos parte de quem, igreja? Do corpo. Se eu falo mal de você, filho, sabe o que eu estou fazendo com você? Eu estou te manchando, eu estou manchando a ovelha. E eu não tenho esse direito. Sabe por quê? Porque eu vou prestar conta para quem? Para Deus. Então o meu objetivo como pastor é todos os dias de manhã orar por vocês, clamar por vocês. Qualquer coisa diferente disso, eu vou estar manchando vocês. Porque vocês, cada um de vocês tem personalidades diferentes, sim ou não? Atitudes diferentes, sim ou não? Comportamentos diferentes. Uns falam mais forte, outros menos devagar, não importa. O que importa é que cada um é diferente do outro e eu tenho que respeitar isso. Isso vai denotar de mim o quê? Uma maturidade. É esse crescimento que nós temos que ter como igreja. Verso 13. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam.
Vivam em paz uns com os outros. Então, o grande objetivo nosso aqui como corpo é atingir uma maturidade, estando em quê? Em paz um com os outros. Amém, igreja? Isso é de fundamental importância. Não quer dizer que você tenha que concordar comigo em tudo que eu faço. Claro que não, isso é diferente. Mas que haja sempre o quê? O respeito, o pensamento. E eu oro para que vocês orem por mim. Eu oro para que vocês me abençoem. Não só a mim, como a Ana que está num processo de enfermidade, como o meu filho, como a Laurinha. Então eu oro para que vocês me abençoem. Sim ou não? Sim. E isso vai mostrando o quê? O fortalecimento do corpo. E quando mais nós vamos crescendo, mais nós vamos o quê? Fazendo com que o corpo amadureça. Por exemplo, amados, no início de março, nós vamos fazer o quê? Em nome de Jesus, nós vamos começar os exames. Isso depois, em fevereiro, a gente vai divulgar bonitinho, a gente tem que fazer uma reunião. Existem intercessores. A Cláudia, o Marcos são intercessores. O Elias é o intercessor, o Vladinei. São as pessoas que Deus está levantando, certo? Eu junto com a Ana. Então nós já temos algumas casas para fazer. Depois a gente vai mostrar bonitinho. Mas qual o objetivo, por exemplo, amados? Quando Elias estiver ministrando? Qual o objetivo, por exemplo, quando a Cláudia estiver ministrando? Quando a pastora Ana estiver ministrando? Qual é o grande objetivo? Que a gente seja fonte abençoadora. Que a gente tenha um grupo, que a gente saiba falar quando uns estão vivendo de uma forma desordenada, ou quando os outros precisam ser consolados, ou quando alguns precisam ser amparados, é o que está dizendo a palavra. Mas que a gente seja paciente, sim ou não? Então, quando a gente estiver na casa da irmã Josefa, que falou, não, pastor, eu quero que vocês venham aqui. A gente vai ver depois bonitinho. Que outras pessoas vão aparecer, a gente tem que fazer o quê? Com que a nossa palavra atinja o coração dessas pessoas. Porque em nome de Jesus as pessoas vão chegar para serem o quê? Ministradas. Amém ou não? Então é só o pastor? Não, existem os intercessores, os presbíteros que também vão fazer isso. Agora, se nós não estivermos em unidade, o que vai acontecer? Nada. Nós não seremos fonte abençoadoras de ninguém. E aí o apóstolo Paulo, ele vai nos aconselhando. Olha o verso 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procure sempre fazer o bem um com os outros. Não, pastor, mas eu estou cansado de ouvir isso. Não, eu sei que nós estamos cansados de fazer isso. Só que em nome de Jesus, eu tenho certeza que essa situação vai aparecer no AME. Ela vai acontecer ou ela pode aparecer na sua vida pessoal. Porque eu creio no crescimento da igreja. Eu creio no crescimento ministerial de cada um. E o apóstolo Paulo, ele vai continuando, ele vai nos incentivando a ter o quê? Uma maturidade de vida espiritual. Até que ele culmine em 3 atitudes que devem ou deveriam fazer parte de nós como cristãos. E que em nome de Jesus a gente saia com essas 3 atitudes no nosso coração. A primeira é o verso 16. O que está escrito no verso 16? Quem pode ler o verso 16? Isso é uma das 3 atitudes mais importantes do cristão. Amém ou não? Alegria. Porque a alegria está onde? É no Senhor. Como é que você vai poder falar do Evangelho com a cara amarrada, emburrada?
Como é que você vai conseguir ministrar na vida de uma outra pessoa que você não esteja alegre com Jesus Cristo? Que você não esteja radiante em servir a Jesus Cristo? Sim ou não? A gente tem que estar radiante, tem que estar alegre. Mesmo que essa alegria, irmã, venha depois do choro, porque geralmente a alegria vem depois de um choro. Uma segunda atitude que é essencial para mim e para você que somos cristãos, 17, quem pode ler o verso 17? Não existe cristianismo sem oração. Amém? É por isso que nós iniciamos às vezes, conforme a necessidade, a oração. É uma oração de cura, é uma oração de libertação, uma oração de intercessão, é uma oração de agradecimento, é uma oração de intercessão. Então essa é a segunda grande atitude que eu e você temos que ter. A terceira está no verso 18, lê lá para mim. Em tudo deem o quê? O que é em tudo da graça? O que quer dizer em tudo da graça? Nós só damos graça quando as coisas vão bem? Você já deu graça quando as coisas vão mal? Mas o que está dizendo a palavra aqui? Em tudo dá o quê? Graça. Você dá graça quando você está sendo provado ou não? Você agradece a Deus por alguma provação? Tudo que acontece na minha vida e na sua vida é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, se hoje eu e você, nós estamos passando o quê? Por uma provação, amados, a gente dá graça. A gente precisa da graça, sabe por quê? Porque é através dessa provação que Deus vai te fortalecer, amém ou não? É através dessa provação que Deus vai nos fortalecer. O Evangelho, amados, ele é feito de provação. E tudo isso vai fazendo com que eu e você amadureça cada vez mais no Evangelho. Que eu e você fique cada vez mais o quê? Fortes, cravados na rocha que é Cristo Jesus. Nada pode nos abalar, nada, absolutamente nada, igreja. Nenhuma falta de emprego, nenhuma falta de moradia, absolutamente nada pode nos afastar do amor de Deus. Então que a gente busque em nome de Jesus, nós como igreja de Cristo, o quê? Um sentimento de alegria, um sentimento de satisfação mesmo nas provações, porque é Deus que vai à frente da minha vida e da sua vida. Basta nós ficarmos olhando para a montanha, igreja, amém ou não? Diga um amém. É só isso que a gente precisa fazer, olhar para a montanha em fé e falar: Senhor, o Senhor é o Deus na minha vida, o Senhor é que me cura, o Senhor é que me alimenta. Eu não vou ver a circunstância, eu não vou ver a pessoa que está trabalhando do meu lado, eu não vou ver a pessoa que não está trabalhando. Que o Senhor me ensine a eu amar mais a minha esposa, que o Senhor me ensine a amar mais os meus filhos, que o Senhor me ensine mais a amar a igreja, que o Senhor me ensine mais a amar os irmãos. Porque nós estamos vivendo a circunstância do mundo que nós estamos vendo sempre que é a circunstância, e isso eu estou falando, igreja, de mim. Às vezes eu me vejo olhando para a circunstância, e isso às vezes vai me martirizando, não porque eu sou pastor, porque eu sou cristão, amém ou não? Então eu e você, a maioria das vezes a gente sempre olha a bendita circunstância. É como se nós saíssemos de casa e deixássemos Jesus Cristo em casa. Aí eu chego para trabalhar, vai acontecendo um monte de coisa. Aí depois que acontece, eu falo: peraí, esqueci de orar. Eu esqueci de conversar com o Senhor. Sim ou não? Sim. E aí você entra no quê? No dia a dia. Aí você chega em casa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Sim ou não? Então o que Deus está nos dando a oportunidade nessa noite de nós o quê?
examinarmos a minha vida e a sua vida, examinarmos onde a nossa vida ela está sendo o quê? Caminhada, onde ela está sendo o quê? Pautada. Porque a palavra diz que eu e você, no verso 20, que nós temos que examinar tudo e reter o que é bom. Às vezes a gente examina e só retém o que é mal. Às vezes a gente examina e só pega a parte má. Só acontece comigo? Não. Acontece com todos nós. Então está na hora, gente, da gente parar e começar a analisar tudo o que está acontecendo nas nossas vidas. Para que a gente retenha o que é o quê? O que é bom. Para que a gente examine e retenha o quê? O que é bom. Para que a gente se abstenha de toda a forma do mal. Igreja, eu tenho certeza que você que é cristão tem a consciência absoluta do que é santo e profano. Sim ou não? Todos nós temos. Porque o Espírito Santo, ele fala conosco. Mas às vezes nós teimamos em servir o que? O profano. Sim ou não? Às vezes nós nos preocupamos mais com o profano e não com o santo. Sim ou não? É só não. Então, na verdade, amados, o Espírito Santo nos traz hoje aqui para que a gente busque o discernimento espiritual, para que a gente ore mais, mas busque o Espírito Santo, para que o meu espírito ele comece a se fortalecer, para que a gente, em nome de Jesus, se abstenha do mal, da aparência do mal. Porque nós somos atacados. Quem está ao derredor? O derredor, tá? Quem está? É o inimigo. E ele está lá para nos estragar. Então, se a gente começa a dar muita importância para o profano, a gente vai se afastando de quem? Do santo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falando, ele vai fazendo, até que ele chega no verso o quê? 23, o que diz? O verso 23, que a gente tem que se preparar para a volta de Cristo de uma forma irrepreensível como? Do nosso espírito, alma e corpo. Nós fomos numa consulta médica com a Ana, na sexta-feira. A consulta demorou 3, 4 horas. É uma medicina integrativa. Na verdade é a medicina que há 40 anos ela sempre aconteceu. Uma das primeiras coisas que a médica falou para ela, olhando para mim, nós somos o que comemos. Não sei por que ela olhou para mim. Nós somos o que comemos. Para a Ana se curar, e ela em nome de Jesus vai se curar, nós estamos orando. Ela vai estar fazendo um tratamento agora, cujo objetivo maior é trabalhar em quê? Naquilo que ela come. Nós comemos mal, sim ou não? Muito mal. Então nós, amados, não estou dando nenhum testemunho não, amém? Você pode olhar para mim e você vê que... Mas a gente precisa cuidar do corpo. Precisa. Esse corpo ele tem que estar o quê? Irrepreensível. E nós estamos aprendendo com isso. Eu estou aprendendo depois que infartei. Eu depois que eu saio daqui às 7 horas da manhã, eu vou andar no parque. Comecei esse ano, tudo bem. Mas eu comecei. Só que precisou de uma médica falar, João, ou você emagrece ou você vai morrer. Porque a operação que você fez mexeu com você, amém? Eu não sou mais o mesmo. Eu estou falando com você, o meu peito dói. Por quê? Porque eles meteram uma serra aqui. O meu corpo já não é mais o mesmo. Se eu estou aqui é para a honra e glória do Senhor. Então o que eu preciso fazer se eu quiser ter uma sobrevida de mais alguns anos? Cuidar do quê? Do meu corpo.
E cuidar também do quê? Da minha alma, das minhas emoções, me controlar, ter mais paciência. Saber o quê? Buscar de Deus a sabedoria, para que eu não me exalte com coisa que eu não preciso me exaltar. Com aquele negócio de, puxa, tem que ficar assim, mas quando não está assim, você briga até com o vizinho. Pô, mas por que não está assim? Coisas desse tipo, você sabe do que eu estou falando. Coisas que não levam a nada. Mas isso é um processo na minha vida e na sua vida, sim ou não? Porque uns dão valores para umas coisas, outros não. E a parte espiritual? Como é que eu cuido da minha parte espiritual? Como é que eu equilibro tudo isso? Como? Dessa forma. Orando, buscando, não sendo crítico. Buscando o Espírito Santo, jejuando, tentando se curar das nossas mazelas, de tudo aquilo que às vezes nos impede de ter uma experiência real com o Espírito Santo, de procurar o batismo no Espírito Santo. Porque quando Jesus voltar, é assim que Ele vai querer ver a igreja. Isso quem está falando não sou eu, quem é? É a palavra. Uma igreja que tem espírito, alma e corpo, o quê? Irrepreensível. Então, amados, que a gente cuide mais do nosso corpo, que a gente cuide mais das nossas emoções, mas que em nome de Jesus, a gente busque mais o Espírito Santo para a gente equilibrar tudo isso. Então, Deus, Ele vem nos dizer isso, porque Ele é fiel. E é o último verso, em nome de Jesus, que eu vou ler hoje. Leia comigo o verso 24, que coisa maravilhosa. Fiel é aquele que os chama, o qual também o quê? O fará. Deus, Ele completa a obra que Ele começou na sua vida, amém, igreja? Ele completa a obra que Ele começou na minha vida. E Ele nos ajuda a ter esse equilíbrio. Basta o quê? Nós orarmos e pedirmos. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Para que a gente reflita mais. Em nome de Jesus. Para que a gente cresça como igreja fortalecido. Para que a gente cresça como cristão fortalecido. Para que a gente seja a luz no emprego, nessa cidade. Para que a gente seja a luz nesses grupos que vão começar. Eu não estou falando de crescimento exacerbado da igreja, você sabe que não. Não é isso. Mas que a minha vida e a sua vida seja usada por Jesus Cristo para a gente abençoar outras pessoas. Mas que Deus, em nome de Jesus, nos cure. Que Deus, em nome de Jesus, faça a obra nas nossas vidas. Amém, igreja? Essa é a mensagem de hoje. Vamos nos colocar em pé?